Boa tarde. Ah, peraí. Tá dando para ouvir? Nada? Você tá no celular, né? Espera só um pouquinho. Depois você tá no celular, né? Agora deu? Eu fechei porque a dona Maria estava mostrando o netinho dela. Ah, então entendi. Tá Tudo certo. bem? Graças a Deus. Senhora. Então tá Que bom. bom, que bom. É, Podemos testar se eu consigo sim, colocar só para sim, não ter perigo. sim. Eu vou passar, deixa eu ver aqui, ó. Em- Eu posso colocar daqui, mas isso. você Eu vou ter que tornar desabilitou. você como anfitriã. Tá, Ó. nem precisa. Não, porque aí a senhora consegue fazer tudo por aí. Tudo bem, mas você consegue admitir o pessoal por aí? Ele já tem a senha de acesso e entra Ah, então sozinho. tranquilo, A gente tranquilo, colocou ótimo. como senha. Beleza, beleza. Oi, Então, deixa eu Elaine. ver. A Elaine é minha chefe, dona Eleni. Opa, prazer, Elaine. Sou amiga, dona É, Eleni. amiga, mas Ah, tá muito amiga certo. também. Você está aí na Faculdade de Delícia. Medicina, Elaine? Estou. Na Unimes, né? Ela é coordenadora do curso de Medicina em Santos também. Que Aí também coordena legal. enfermagem aqui também. Muito feliz, viu, dona Muito Eleni, por a senhora bem. estar participando e ter aceito aí esse convite da nossa professora Raquel. E eu vou dizer para a senhora que eu estou bastante ansiosa, né? A gente estava pensando, né, Raquel, o que a gente faria dentro dessa liga de feridas, né? Que é o que a turma participa, que a gente poderia estar Aham. falando em relação aí a esse mês específico, né? E quando ela veio com o tema feridas na alma, eu achei assim tão delicado, tão de tanta importância, fiquei muito feliz. Que bom, eu também estou muito feliz e muito honrada, viu, de estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu vou só tentar colocar aqui, só para a gente não ter perigo de não conseguir na hora de começar. Raquel, fala para mim uma coisa só. O quadrinho ficou pequenininho aqui, no cantinho. Como é que eu faço aqui? Socorro. Você está vendo a minha apresentação compartilhada? Tá. Deixa eu pôr em tamanho maior. Aí tá dando para ver toda? Ah, que bom. Graças a Deus. Dá para ver tudo. Ai, ótimo, Quando for ótimo. compartilhar o vídeo, aí tem que compartilhar com som, que tem a opção de com som, né? Então, nessa, eu acho que eu vou ter que deixar para você compartilhar. É possível? Eu posso Aí, fazer, ou você pode fazer antes de eu começar essa palestra, ou você pode fazer quando terminar também. acho que é melhor quando terminar. Tá bom, beleza. Obrigada. Muito bom.
pessoal já está entrando, né? Agora ainda nem deu 3 horas, né? Mas Não, fiquem à vontade, o pessoal que está chegando. eu vou E só pegar água. vai ser. Boa tarde, pessoal. A Adriana já está aí, a Gabriela, Tawane, o Yuri. O Yuri foi o primeiro, né? Roseli. Oi, Gabriela. Oi, professora. Tá em casa ou tá no serviço? Em casa. Ai, que bom. Muito bom. Oi, Yuri. A Gláucia. A Auriane fez lista de presença, tá bom? Para a gente depois passar aí para as horas complementares de vocês. Tá bom? Ah, Liliana tá chegando, né, Liliana? Tá no serviço? Tô, professora. Olha, quem tá aí com você de plantão? Yuri, Ah, tá certo. Que bom, né? A tecnologia nos permite isso, né? Boa tarde. Boa tarde. Professora, tem que colocar o nome no chat ou não precisa? Olha, a gente tinha pensado no chat, mas a Oriene, que é presidente da Liga, ela fez um Forms, Google Forms, tá bom? Ah, tá. Aí ela já entrando aqui, né, que ainda vai dar 3 horas, né? Sim. Aí ela coloca o link, aí vocês façam a chamada por ali. Porque depois a gente tem que passar para a Rose, né? Sim. Tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. A palestra vale quantas horas mesmo? Então, como é 1h30, aí tem aquela tabela correspondente, né? Acho que vale 5 horas, alguma coisa assim. Tá Equivale, bom. né? Tá bom? Obrigada. Eleni, alguns dos nossos alunos, que já são auxiliares e técnicos, né, estão de plantão. Já vi aluno aí com uniforme da ambulância, pronto-socorro, olha lá, a Liliane está de plantão. É um pessoal de primeira que É, trabalha muito e traz muita segurança, muito conforto para quem eles atendem, né? Bem-são vocês. já está na minha agenda aqui, ler aquele livro, Linha de Frente. Ah, que bom, que bom. Vou ler antes do nosso encontro em outubro. Oba, oba. Muito bom. Ainda vai dar 3 horas, né? Tranquilo. Tá bom. Você quer que eu feche a apresentação e depois abra na hora de Pode começar? ser. Tá, né? Que a gente vai vendo Tá. o pessoal que vai entrando. Aham, tá certo. Isso, assim fica mais fácil. Olha lá, o Yuri está de plantão também, né, Yuri? Muito bom. Vocês estão em qual unidade aí? No Quietude. Ah, no pronto-socorro Quietude. Tá E a na Liliane a Liliane está aí. Olha lá, olha. Vocês estão na ambulância, não? Ah, não, no repouso. Estamos no Belém. Ah, que bom. Tomara que não tenha nenhuma ocorrência agora, hein? Tomara que não. Tomara que não chame. A Valéria chegando, a Carla, a Gláucia. E à noite tem aula, dona Eleni. À noite eles ainda vão para a aula. Gente corajosa! Uau! Às vezes eles falam assim, professora, eu estou chegando atrasado porque a gente está aqui numa ocorrência, a gente já chega, né? Aí chega. Não é brinquedo, não.
Eu vou Eles precisar. são bem esforçados, né, Raquel? É. E a gente percebe que eles vêm do trabalho direto, às vezes sem jantar, sem tirar nem a roupa do trabalho, né? E participam bastante durante as aulas. A gente tem muito orgulho deles, né, Raquel? Vou precisar da indicação de alguém que seja socorrista para o congresso sobre a prevenção ao suicídio, que eu estou organizando para o Mackenzie, para o começo do ano. Ah, que legal! Olha aí. A gente tem aquele pessoal que vai vir, né, Elaine, do Sérgio, né? Como chama aquele grupo, Elaine? Eles vão vir agora dia Peraí, que eu não lembro agora, peraí que eu já falo. 20 de outubro, dona Helena, eles vão vir na faculdade justamente falar sobre esse tema também. Nós temos É vários. Doutores do Riso. Conhece Doutores do Riso? Conheço, muito bom, que legal. Contente. É de São Paulo. Tem Mas os nós Doutores da Alegria, Doutores do Isso. Riso agora também. A senhora tem o contato dos Doutores da Alegria? Não, eu tinha. Quando eles começaram, muitos anos atrás, tive Sim. bastante contato com eles, mas agora faz tempo que eu não tenho. Mas eles estão ainda trabalhando? Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu tive contato também na época da faculdade, né? Mas o que eu vou precisar é de contato com socorristas mesmo, com alguém que possa fazer essa palestra sobre o socorro a pessoas atentantes. Nós vamos ter o Corpo de Bombeiros, vamos ter a Faculdade de Medicina e de Psicologia da USP também. Daí eu preciso de alguém da rua, da prática. Da rua, da prática? Ah, entendi. Então a gente vai pensar com carinho. Ótimo, maravilha. Porque tem realmente alguns que estão na linha de frente que pega mais esses casos, né? E tem condições de dar esse relato de experiência, assim, talvez não seria o caso, não é isso? Ah, entendi. Aí sim. Já está chegando mais agora, que deu 3 horas. A Oriene, que já chegou aí, Oriene, dá um oi. Ela é presidente da Liga de Somaterapia. Olá, boa tarde, prazer. Prazer também, muito bom conhecê-la. Marcelo de Souza, é você, o da Liga, tem tantos Marcelos. Marcelo, você está no serviço? Ah, é o Marcelo do CC. Você é o Marcelo da UTI. O Marcelo da Liga, E tem o Marcelo, que é Marcelo da Liga também, da diretoria. Glaucia, Rosângela, a Paula, a Roseli, a Vilmara. Vilmara, você está de plantão também? Geralmente eles ficam de plantão, a gente já sabe que está tudo de tela fechada. Elina batalhadora, guerreira.
A Gabriela, a Adriana. Pegar. Deixa eu lembrar aqui o que nós já fizemos na nossa liga. Né, Oriane? Se eu falhar em alguma palestra, você me fala. Então, nós começamos este ano a liga, fizemos uma prova classificatória, temos um estatuto, foi aprovado, né, pela nossa coordenadora Elaine, aí foi deixado registrado na nossa faculdade, foi feito um logotipo, esse foi meu marido que fez, aquele arquiteto. A arte ficou por conta dele, né? Enfim. E nós tivemos, a primeira palestra foi com a enfermeira Andréia, né? E ela falou sobre a laser terapia. Nós tivemos também a atuação da enfermagem nas disfunções pélvicas, falamos sobre a doença de Crohn, aí foi um aluno que é ileostomizado, e ele falou sobre a experiência dele como paciente e profissional de saúde, porque ele trabalha no pronto-socorro de uma dos hospitais aqui da região, né? Foi o André. Aí nós tivemos também a atuação do profissional de enfermagem na oxigenoterapia hiperbárica. Foi um aluno que hoje é enfermeiro, né? Nosso ex-aluno formado, e foi o tema de TCC dele. Qual mais que nós fizemos? Que estou pegando aqui. Que eu saiba, acho que foram esses. Vou dar uma confirmada. Nós fizemos um presencial, né? Nós Fizemos uma capacitação, Foi, né? presencial. Nas férias. Foi. Aí eu estou vendo aqui. A oficina. Oficina. Foi. Agora que eu estou vendo aqui. Achei aqui. Nós fizemos aqui, olha, dona Eleni. Nós fomos para o laboratório, que aí já estava mais controlada a pandemia, né? Aí nós fizemos um simulador, né, individual, kits, né, com bolsa, com colostomia, que nós fizemos com bexiga. Que legal. Foi demais. E aí cada aluno... aqui, olha. Lembrei. Olha Que só. beleza. Que beleza. Fizemos esse treinamento, essa oficina, foi bem bacana. E quando chegou em setembro, já era um mês especial, né? Que nós pensamos justamente isso, né? Poxa, nós falamos tanto de feridas, peristoma, feridas vasculares, diabéticas, feridas complexas, enfim. E a ferida na alma, né? E aí foi emocionante, né, Elaine? Quando a gente pensou nesse tema, Sim, todo mundo... foi ótimo. Na hora que estava definindo o tema, nós mesmos ficamos impactados. Nossa, realmente, né? Essa ferida não pode ser negligenciada. Né? Enfim. Então, por isso que nós estamos aqui com a senhora, que é uma referência para nós. Muito Tá bom? obrigada, gente. Muito obrigada. É isso que eu tenho. Sim, desculpa. É isso que eu tenho feito toda a minha vida. Por 40 anos. Cuidado das feridas da alma. Sim. Então, acho que a gente já pode começar. Nós temos já 51 pessoas em sala, tá bom? E respeitando o horário. Então, a senhora está com a palavra. Nós estamos aqui. Muito obrigada pelo convite. E nós estamos muito felizes.
Muito obrigada, eu que agradeço muito. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem, né? Não, tá muito quente. Vem cá, Catil. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês também. Eu tenho, acho que tem algum microfone aberto. Carla, desliga o microfone, por favor. Carla. Eita. Dona Eleni, a senhora consegue desativar o som dos participantes? Ela não está vendo. Deixa eu ver onde. Ali do lado, ó, desativar. Eu não agora ela achei vê. ainda. Ok. Nos participantes. Tá bom. Deixa eu me apresentar, gente. Meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar há 40 anos. Comecei como capelã do Hospital das Clínicas de São Paulo, capelã evangélica titular. Fiquei ali por 22 anos, em período integral. Nosso trabalho é diário e dando sequência ao atendimento. Então, nós cuidamos dos mesmos pacientes durante todo o tempo de internação. Nesse hospital, eu trabalhei muito, principalmente no setor de psiquiatria, fiz parte da equipe multi da psiquiatria, tive a oportunidade de fazer palestra sobre espiritualidade para todos os psiquiatras ali do HC, e depois abri a capelania do Emílio Ribas, e daí fundei uma associação de capelania na saúde, chamada ACS, que prepara capelães e organiza capelanias e também dá assistência para muitos hospitais no Brasil e em vários países também. O trabalho de um capelão é justamente de dar ouvidos, de captar as necessidades trazidas pela pessoa. A gente não pergunta se ela tem algum tumor, se ela tem alguma ferida, se ela tem... A gente dá ouvidos ao que ela está trazendo para nós. E a partir daquilo que lhe dói mais, onde lhe dói mais, a gente começa, então, a lidar, mostrando que Deus tem um cuidado especial com aquela pessoa, e a ama, e está cuidando dela em todos os detalhes. Então, eu vou... Raquel, eu não sei desativar o microfone de outros. Vai ali, é que agora a senhora que é anfitriã, né? Vai ali no participante. Tá. Então, aí tem lá, entra em desativar som dos participantes. Tá, deixa eu só ver. Isso, aí no final... Eu desativo um a um, ou não? Isso. Sim, Não, desativa todos. Não, todos. Isso. Tá, achei. Nunca soube que tinha isso aqui. Que beleza. Joia. Isso ajuda. Tá já. Então, eu vou colocar as transparências, o PowerPoint, não é mais transparência. E vou contar para vocês um pouquinho como é que a gente trabalha quando a ferida não é visível e palpável, mas está lá na alma. E muitas vezes pode estar gerando feridas visíveis e palpáveis também. Aquelas que você trata, e parece que elas não têm fim. Me lembro bem de uma paciente com uma doença dermatológica, que quando ela estava muito deprimida, ela estava internada na psiquiatria ali do HC, as manchas estouravam pelo corpo inteiro, não tinha um local no corpo que ela não tivesse aquelas marcas, aquelas manchas. E era interessante porque à medida que a gente ia lidando com ela, com a alma dela, e ela ia se
aquietando, iam sumindo as manchas espontaneamente, independente da medicação. Então, assim, como foi uma escola importante, né? Como a gente aprende com os nossos pacientes também. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, e eu fiz algumas pesquisas, tá dando para vocês verem? Ah, que bom. Eu fui fazer uma pesquisa sobre... E agora, como que eu consigo mudar aqui? Só um pouquinho, gente. Aqui. Sobre a estomoterapia. E eu descobri mais de perto o que é avaliação e cuidado da pele, prevenção ao surgimento de feridas, reabilitação, amenizando os impactos da doença, a importância da humanização no cuidado, e em equipe multidisciplinar, procurar interferir no ânimo do paciente, na sua aderência ao tratamento. Eu sei que é muito mais do que isso, mas assim, um cheirinho que eu pude ter para poder aprender um pouquinho sobre o que vocês estudam, o que vocês fazem. Uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, e é um aprendizado contínuo na área da saúde, é uma anamnese da alma. A gente faz uma anamnese do corpo, dos problemas, das dores, dos incômodos que a pessoa está sentindo, mas poucos fazem esta anamnese da alma. E eu achei muito interessante a Associação Brasileira de Cardiologia ter colocado, há poucos anos, essa anamnese espiritual do paciente como parte da anamnese clínica. Então, eles apalpam em todos os lugares para ver onde está o problema ou o que está gerando aquele problema. E é muito lindo, porque não é colocar um band-aid sobre a ferida, né? Falando sobre o cuidado da pele, mas é ver por que está surgindo essa ferida. Será que é simplesmente um problema orgânico ou tem mais coisas aí? Uma dor maior ainda. As feridas na alma podem ter várias causas. Só chamar algumas aqui. Abusos. Eu tenho mestrado em aconselhamento e eu lido com casos complexos. Como eu tive esses 22 anos de treino em psiquiatria, eu também tenho aprendido a lidar com casos de abusos. Uma das pessoas que eu tenho atendido, por exemplo, ela foi abusada em casa, é filha de um pastor, e foi abusada por uma pessoa de confiança da família que morava com eles. Foi abusada dos 5 aos 10 anos de idade. E ela só conseguiu abrir o coração pela primeira vez aos 25 anos. E já com uma porção de sequelas, com transtorno mental bem complexo. Mas como é difícil, né? E as pessoas nem sempre conseguem falar sobre os abusos que sofreram. Culpas, perdas, enfermidades, solidão, dependência física, e como dói uma pessoa que era ativa, independente, dinâmica, de repente ter que depender de alguém. Abandono, calamidades que foram enfrentadas por essa pessoa. Espiritualidade, religião e teologia estão intimamente relacionadas. Espiritualidade é experiência, é uma realidade vivida pessoalmente. Não é uma coleção de práticas, nem é mais uma abordagem de vida coerente.
com um alvo consciente a ser perseguido. Ela também é um projeto de integração holística, envolvendo corpo e espírito, emoções e pensamentos, aspectos sociais e individuais da vida. A espiritualidade se reflete nas crenças, valores e atitudes mais preciosas de cada pessoa. A espiritualidade ou crenças pessoais podem dar um senso de bem-estar através do estabelecimento de uma estrutura para a experiência que a pessoa está enfrentando, ajudando-a a lidar com as dificuldades e dando sentido para questões espirituais e pessoais. Gente, eu tenho que contar um pouquinho da minha experiência e também com enfermidade. Eu estava dirigindo um congresso nacional em maio, de 5 a 7 de maio, aqui em São Paulo, quando, na segunda noite, eu comecei com uma dor na coluna tão forte que eu, no dia seguinte, tive que arranjar uma cadeira de rodas para dirigir o congresso no terceiro dia de cadeira de rodas. Eu não conseguia dar um passo sequer para ir ao banheiro. E aí pensei, bom, foi um mau jeito que eu dei, a postura incorreta aqui, assistindo o congresso, subindo e descendo escada para apresentar os preletores, tal, foi alguma coisa assim. E eu fiz acupuntura, massoterapia, tomei um monte de injeções por 12 dias. Depois disso, fui fazer uma ressonância magnética e descobri que estou com um câncer na coluna, no cóccix, e que este tumor maligno, pegando o cóccix, havia provocado uma fratura no osso, e por isso uma dor tão aguda daquele jeito. Então, a partir daí, eu comecei a tratar. Então, foram 27 sessões de radioterapia e mais imunoterapia, e continuo tratando de várias maneiras ainda, porque ainda o tumor está bem presente. O médico, um dos meus médicos falou, olha, por favor, só não caia, tá bom? Eu levei um tombo agora, faz 1 hora. Escorreguei da minha cadeira no escritório aqui e caí exatamente no local, machucando o local, mas graças a Deus estou bem. Mas assim, gente, como a fé, a espiritualidade tem me ajudado a segurar a barra, porque eu tinha que continuar o meu trabalho em muitos hospitais, coordenando uma equipe que tem 220 pessoas, dando consultoria para hospitais, para capelanias de todo o Brasil também, escrevendo livros e, mesmo assim, fazendo tratamento. Meu marido tem sido de grande ajuda, enorme ajuda, me levando para todos os lados. Eu não podia dirigir por um bom tempo, e ele tem sido de grande ajuda. Mas Deus, o relacionamento com Deus tem sido a maior ajuda. A certeza de que eu não estou sozinha, a certeza de que Ele está cuidando de mim, a certeza de que, estando viva ou partindo, eu tenho certeza para onde eu estarei indo. E essa certeza me traz paz, uma paz que está além da cura física. Então, para falar sobre espiritualidade, sobre como lidar com as feridas da alma, essa definição aqui de espiritualidade é importante, porque dá sentido para questões espirituais e pessoais e doenças também. Então, quando a gente trabalha nos hospitais, em vários hospitais, nós trabalhamos com a equipe multi, principalmente na unidade de cuidados paliativos.
Eu pude ajudar a implantar cuidados paliativos no Brasil, quando tinha acabado de surgir, através de Cicely Saunders, na Inglaterra, e o médico que veio de lá, do Oncocentro, leu um artigo meu publicado numa revista médica, e daí me convidou para fazer parte da equipe dele, e nós começamos a dar aulas em faculdades de medicina de todo o Brasil. E isso nos ajudou a entender mais de perto o profissional da saúde, e ele também, a cada profissional, a nos entender também o que estávamos falando. E depois fomos referência do Ministério da Saúde em paliativos em AIDS, quando eu era capelã do Hospital Emílio Ribas. Então, espiritualidade na vida do paciente, eu achei muito interessante esse texto de um livro conversando sobre espiritualidade na prática do cuidado de saúde. Nós não somos apenas casos a sermos tratados. Como fomos tratados de maneira humanizada aos profissionais da saúde, eles nos ajudaram dando uma conexão com outros que sustentou o nosso senso de autovalia, esperança e propósito, que manteve as nossas crenças de que vale a pena viver. Gente, não há remédio, não há medicamento que faça com que a pessoa adquira esperança, uma esperança além da cura. Não há medicamento que faça a pessoa querer viver, achar sentido, propósito na vida. E eu tenho um programa de TV toda sexta-feira à tarde, e eu estava entrevistando um psiquiatra essa semana, e ele falou sobre a importância da pessoa ter propósitos, ter sentido na sua vida. E ele falou, olha, as pessoas devem ser estimuladas a ter um bom casamento, a ter filhos, a ter um bom emprego, a ter uma boa profissão, a estudar, e assim elas vão adquirir mais esperança. E eu pensei, gente, e quando não se tem nada disso? Eu trabalho com pacientes, principalmente em final de vida. É possível ter esperança quando já não se tem mais nada disso? Eu creio que sim. E tem sido fascinante descobrir que Deus pode dar sentido para a vida, dar à pessoa essa certeza de que vale a pena viver até o último minuto. Enquanto isso, quando ela tem esse senso de propósito, a gente vai ajudando-a a colocar em ordem vários problemas na vida de relacionamento, conflitos familiares, conflitos pessoais, para que ela possa partir também tranquila e possa ter uma vida que vale a pena ser vivida no tempo que ela ainda tem. Espiritualidade é um potencial inato em cada pessoa, único em cada ser, a essência do ser humano, integrado, não separado do corpo e da mente, transcendente, mas não isolado das experiências diárias. E isso eu quero dizer, não é alguma coisa nas nuvens, não é alguma coisa religiosa, não é a crença de um ser divino, um criador que fez todas as coisas e ficou distante, de um ser superior, mas é alguém que se relaciona com a gente, com quem a gente pode falar, abrir o coração, chorar, e tendo a certeza de que ele ouve, que ele atende, que ele responde. É ligado a sentido, esperança, conexão com os outros. Não é alguém que se retira para o alto de uma montanha, faz uma cabana e mora lá e acha que está ali mais perto de Deus, mas não se relaciona com mais ninguém. Não, é uma pessoa que faz diferença na família, na sociedade, impacta as pessoas, porque ela vive a espiritualidade. Não é o mesmo que religião,
mesmo que possa estar ligado a ela. Se vocês quiserem experiências nesse sentido, textos a serem lidos, alguns livros do Dr. Harold Koenig. Ele é um psiquiatra, geriatra, pesquisador da Universidade de Duke, na Carolina do Norte. E ele tem pelo menos uns 80 livros sobre medicina e fé. E ele comprova o impacto da fé sobre a saúde física e mental. É o maior pesquisador conhecido sobre o assunto. É muito interessante. Ele é professor da medicina também de lá. Benefícios da espiritualidade. Primeiro, adesão ao tratamento médico. É um dos itens que ele pontua no seu livro Is Religion Good for Our Health? O efeito da religião na saúde física e mental. Então, vale a pena ler os tratados dele, porque são científicos. Redução do tempo de hospitalização. E ele mostra que as pessoas que têm fé em Deus, que frequentam uma comunidade religiosa, que têm uma fé viva, relacional, elas têm uma redução em cerca de 1/3 do tempo na hospitalização em relação a outros pacientes com as mesmas patologias. Isso também ligado a casos da saúde mental. Então, menos casos de ansiedade e depressão, e as pessoas internadas com ansiedade e depressão extremas na psiquiatria do hospital se recuperam em 1/3 do tempo em relação a outras que não têm uma espiritualidade relacional com Deus. Menor sangramento em cirurgias, e aí é uma pesquisa feita com a chefe da enfermagem de centros cirúrgicos, onde elas avaliam as pessoas que têm um atendimento espiritual antes da cirurgia e vão para a cirurgia mais tranquilas, e as que não têm e que não creem em nada, mas elas sangram mais. Recuperação em 1/3 do tempo, como eu já falei. O meu celular resolveu dar palpite aqui, pronto. Saúde mental pós-pandemia, né? Pela OPAS aqui, um artigo que eu encontrei, 4 em cada 10 brasileiros tiveram depressão. Transtorno neurológico ou mental em 1/3 dos atingidos pelo Covid. Quadros de ansiedade, de medo, de transtorno do pânico foram exacerbados, muitos casos, e vocês sabem que os consultórios de psiquiatras e psicólogos estão lotadíssimos, né? E assim, ninguém pode falar que passou impune pela pandemia, porque nenhum de nós passou. Foi uma coisa chocante, está sendo ainda, nós estamos sentindo os efeitos ainda, e como é importante entrou alguma coisa aqui que eu não sei como tirar, iPhone da Nádia, desculpa. Então, como é importante a gente saber como cuidar de nós mesmos e como ajudar a cuidar de outros além do físico. Então, gritar, algumas correntes da psicologia vão falar, você não tem que segurar nada, né? Fale, grite, xingue, faça qualquer coisa. Outras vão falar, não, fecha a boca, não fale nada, fique em silêncio. Nenhum dos extremos é bom, nenhum deles é saudável, né? Outros são sufocados, no sentido de, nessa pandemia, nós fomos calados, afastados, ficamos ansiosos, amedrontados, e os idosos sofreram demais, demais. Estava vendo algumas estatísticas, o número também de abuso sexual em crianças com menos de 1 ano
e em idosos. Uma coisa arrepiante, triste demais, que aconteceu principalmente durante a pandemia. Nós descobrimos, quando nós estamos enfermos, a nossa fragilidade. E como é importante nós tomarmos pé disso, lembrarmos que nós somos tão passageiros, né? Porque às vezes nós nos sentimos tão arrogantes, prepotentes, donos de nós mesmos, capazes de salvar e de prolongar a nossa vida, mas isso não é verdade. E a Bíblia diz no Salmo 90, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos e, se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Como somos frágeis. Lembrando de Jó, falando sobre o sofrimento de Jó. Jó, uma pessoa conhecida pela paciência. Quando se fala no nome Jó, logo alguém fala, eu sei, a paciência dele. Pois é, a paciência e o sofrimento. E também as muitas questões que ele levanta em meio ao seu sofrimento. Questões que talvez a gente não tenha coragem de falar quando nós estamos sofrendo, mas ele teve. Ele fala assim, meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Quando a gente está doente, principalmente com uma doença crônica, que parece que nunca irá embora, a gente se sente assim. Parece que os nossos olhos nunca tornarão a ver a felicidade. Lembrando da pessoa de Jó, Jó era um homem bom, temente a Deus, que se desviava do mal, que procurava fazer tudo direitinho. Ele tinha 10 filhos, era o homem mais rico de todo o Oriente, tinha muito gado, muitos bens, muitas terras ali. Ele era também o homem mais importante, ele era respeitado por todos, procurado por todos para aconselhá-los em questões vitais, e de uma hora para outra, ele perde os 10 filhos, ele perdeu antes todo o seu gado, todos os seus empregados, daí ele perde a sua saúde, e ele se retira da cidade que era sua, né? E ele vai se sentar no monturo, onde era queimado o lixo da cidade. E ele fica ali quase nu, se coçando com cacos de telha, com a pele totalmente exposta, com vermes, com tanta dor. E daí, 4 amigos, 3 a princípio, o 4º surge depois, eles resolvem lá fazer companhia para Jó e ajudá-lo de alguma forma. E eles chegam e veem a miséria de Jó, ou o estado em que ele está, e eles ficam tão abalados por aquilo, que eles rasgam as suas roupas também, jogam cinza sobre a cabeça, em sinal de sofrimento profundo, de compaixão, de estar sofrendo com ele. E eles se sentam sobre as cinzas do monturo, ali ao lado de Jó, por 7 dias e 7 noites, sem conseguir abrir a boca. Eles não conseguem falar, não sabem nem por onde começar. Mas quando eles começam a falar,
eles falam demais. Eles falam bobagens. Eles atacam Jó como se Jó não tivesse tido fé para ser curado ou para que tudo aquilo acontecesse a ele. E ele sofre mais ainda. Uma reclamação que ele faz quanto aos amigos: vocês estão jogando vinagre nas minhas feridas. Então, é uma tortura que vocês estão fazendo comigo. Eles não estão tocando a pele de Jó, não estão saindo do lugar onde eles estão, perto de Jó, mas sem encostar nele. Mas o mal que eles estão fazendo, a alma dele, é tão grande que ele fica mais doente ainda. E por isso o nosso tema é tão pertinente aqui, né? Se você não tiver como ajudar a fazer uma anamnese do que está causando aquelas feridas que estão além do corpo, estão na alma também, você talvez não tenha como oferecer uma ajuda além das suas técnicas, as mais elaboradas, dos medicamentos, os mais modernos, porque o paciente vai aparecer depois de alguns meses com o mal reaberto ainda. Consegue fechar aí, Raquel? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Vou falar com a Simone. Eu ia falar com ela. Consegui. Pronto, acho que consegui. Vamos lá. Nossas pisadas na bola. Eu achei uma ilustração tão interessante essa semana. Meu marido é americano e eu aproveito disso. Ele vive no Brasil há 60 anos já. Então, toda manhã a gente lê um trecho de um livro juntos, em inglês. E aí eu vou lendo um parágrafo, ele lê o outro, e assim ele vai corrigindo a minha pronúncia também, e eu vou adquirindo mais um vocabulário mais amplo também em inglês. E essa ilustração estava num livro que a gente estava lendo nessa semana. O pianista está tocando a música e o cantor está cantando. Só que o pianista fala assim para o cantor: eu não entendi como eu estou tocando nas teclas brancas e pretas e você está conseguindo cantar entre elas, no espaço entre elas. Quer dizer, totalmente desafinado, totalmente fora de tom, né? E eu estava pensando isso, gente, a gente às vezes faz de tudo para andar certinho, mas a gente escorrega. A gente pisa, consegue pisar onde não é para pisar, entre as teclas. Isso em qualquer lugar, com a gente mesmo, que a gente promete que nunca mais vai falar aquilo ou vai fazer aquilo. E a gente faz de novo, pouco tempo depois. A gente sai de casa, às vezes, tendo falado de uma maneira agressiva para o marido, para um dos filhos, para a mãe, para o pai, e aquilo dói na alma da gente, porque a gente sabe que a gente está errado, né? A gente pisou na bola de novo. E todos nós somos assim, pisamos na bola, mesmo que tentemos fazer tudo direitinho, mas nem sempre conseguimos. Tentar andar na linha. Olha, a pessoa está tentando aqui fazer tudo direitinho. Agora veja a figurinha de baixo. Quando você está entre as frutas e um doce muito gostoso, você consegue sempre andar na linha? Acho que ninguém ou pouca gente consegue, só quem não gosta de doce, né? Mas a gente escorrega, a gente cai, né? Feridas físicas para problemas da alma. Então, no Salmo 38, Davi, o grande rei Davi, fala assim:
Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. É interessante porque Davi está falando tudo isso depois de ter pisado na bola. Ele era um homem, ele era o rei de Israel, um homem rico, um homem poderoso, um homem que tinha muitas esposas, muitas concubinas, mas um dia, quando ele deveria ter ido à guerra com os seus soldados, ele fala: ah, gente, vocês podem ir, eu vou ficar aqui, tá? No meu palácio, na minha cama, olhando da sacada do meu palácio para todo o meu império aqui, eu vou ficar por aqui numa boa. E eles vão e ele fica. Só que, ao olhar da sacada do seu quarto, ele enxerga uma linda mulher tomando banho numa banheira ali bem exposta. E os olhos dele crescem. E ele manda buscar aquela mulher. Mas ele sabe que ela é esposa de um dos seus soldados mais leais. E ele vai, tem relações com ela, ela engravida. Depois ele fica pensando, e agora? O que eu faço? Então, ele tira esse soldado da frente da batalha, traz de volta para casa e fala, olha, para vocês terem um tempo de descanso com as suas famílias, poderem curti-los no meio da guerra, tal. E aí, esse soldado é tão leal que ele fala assim, não, eu não vou nem entrar em casa, porque, afinal, os meus companheiros estão lá lutando e eu aqui em casa com a minha esposa, não, eu não posso fazer isso. E ele dorme na entrada de casa, ele nem tem relação alguma, nem chega perto da sua esposa. E daí, Davi fala, e agora? Não tem o que fazer. Então, ele manda uma carta pelo próprio marido dessa mulher, Batseba, e manda para o chefe desse. E fala, coloque este homem na frente de batalha, numa situação tão exposta que ele venha a morrer. E é feito isso, e ele morre. Só que Davi fala assim, bom, resolvido, agora eu posso me casar com a mãe do meu filho, e eu posso ficar tranquilo. E ele vive como se nada tivesse acontecido. Só que guardar o segredo não resolve o problema de ninguém. Esconder a culpa não resolve nada. E essa pessoa, o próprio rei, vai adquirindo feridas que cheiram mal e supuram, não por causa de um problema orgânico, mas por causa da culpa, por causa da sua insensatez. E se você ler todo o Salmo 38 na Bíblia, você vai ver que os males são enormes, o coração dele entra em palpitação, ele sente nos ossos as dores, e tudo pelo que ele está segurando, sufocando ali. O problema é muito mais profundo do que a pele, simplesmente. Então, o sentimento de culpa abala, abate, traz com profundas doenças. Durante esse tempo, na psiquiatria do HC, durante o tempo trabalhando ali com cuidados paliativos também, oncologia, como nós enxergamos os problemas da alma que se refletem no corpo. E o sentimento de culpa pode ser um deles. Pagar o pato pelo erro do outro.
como a gente também sofre por isso, não é verdade? São coisas que não foram feitas por nós, muitas vezes, mas são reflexos do que outros fizeram e nos atingiram. Opa, deixa eu só tirar aqui de novo. Falando, ele está se mexendo. Opa, É pronto. um milagre. Pronto, será que eu consegui? Não. Eu jurava que ia ficar bom. Será que deu? Acho que deu. Aham. Ok. Não deu, não. Porque não tem mais foto. Espera aí, só um pouquinho, mais um pouquinho. Ainda tem algo. Deu? Tem um iPhone que está aparecendo aqui, mas eu não sei. Vamos ver. Vamos voltar para cá. Arrependimento e confissão são vitais para a restauração da alma e muitas vezes para a restauração do corpo também, da mente também. Não é fazer uma confissão diante de outra pessoa ou de um sacerdote, simplesmente, mas é reconhecer diante de Deus onde eu pisei na bola, onde eu errei, onde eu deveria ter feito diferente, em que eu me omiti, e chegar para ele e falar: errei, me arrependo, estou triste pelo que eu fiz ou deixei de fazer, e confessar para ele. E eu amo este versículo da Bíblia, que traz uma verdade grande demais para a gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. No sentido assim, Deus não é um ser distante, impessoal e que não está nem aí com a gente. Ele é um ser relacional, um ser que quer nos ter como amigos dele. Mas as nossas pisadas na bola nos separam dele, porque ele é santo e é perfeito. Mas mesmo não tendo ele feito nada para nos separar dele, fomos nós que fizemos e somos nós que fazemos continuamente, ele fez alguma coisa maior. Ele deu o seu próprio filho, Jesus, para morrer numa cruz no nosso lugar, para pagar diante de si mesmo por todas as nossas pisadas na bola. Ele ressuscitou o seu filho, ele está vivo hoje, e por isso, hoje é dia 28 de setembro de 2022, porque ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vivemos no Ocidente, comemorando todos os dias a era cristã. Cristo morreu na cruz, no meu lugar, ele é filho de Deus. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele falou que quando eu creio nele, eu me arrependo das minhas pisadas na bola, que ele chama de pecado. Eu confesso isso para ele direto. Ele me perdoa, esquece e apaga. E vem morar dentro do meu coração, dentro da minha vida, e me dá uma vida nova, um começo novo. E cuida das minhas feridas da alma. Começa de dentro para fora. As feridas externas, a cura ou não, são consequência de tudo isso. E eu não condiciono que todos os casos de pessoas que se arrependeram não têm mais qualquer doença orgânica, não. Mas elas vão enfrentar tudo isso com outra maneira de viver, com sentido, com propósito,
E como Jó fez tantas perguntas para Deus, e Deus não o recriminou pelas perguntas que ele fez, mas ele dá paz para a gente, mesmo que a gente não entenda todas as coisas que ele está nos permitindo passar. Liberdade é uma coisa que todos nós queremos. E ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A injustiça que nós cometemos, a injustiça que outros cometeram contra nós. A gente aprende e a gente tem forças nele para perdoar as pessoas, porque em nós mesmos nós não temos essa força. Um amigo meu fala assim, gente, às vezes eu não falo que eu fico na carne, eu fico no bife, de tão furioso que eu fico. Um convite de amor. E esse convite é Deus quem nos faz através do seu Filho Jesus. Ele fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa semana, na sexta-feira, eu vou estar entrevistando um capelão militar que lida com a polícia civil, os militares em geral, o corpo de bombeiros e todas as áreas ali. E vamos estar trabalhando justamente sobre a espiritualidade, a fé, para combater ou para ajudar a lidar com o estresse do policial militar. E não é só o policial militar que enfrenta isso, o profissional da saúde enfrenta isso diariamente. Ou ele fica super seco, não se envolve com ninguém e trata todos de maneira profissional, muito adequada, mas você vê que não existe emoção ali, ou ele se compadece, ele estende a mão e Deus lhe dá forças para lidar com tudo isso. Me lembro que quando eu comecei a capelania no Emílio Ribas, era o começo da AIDS no Brasil também, os anos 80. E era tão difícil lidar com os pacientes, mas era mais difícil ainda lidar com os profissionais da saúde. Um dia eu estava almoçando com a diretora clínica, a diretora do hospital, uma médica infectologista, e eu perguntei para ela o que você faz com esses pacientes que vivem até um ano e meio com múltiplas doenças oportunistas dentro do quadro de AIDS e que estão internados, e são os médicos que estão atendendo-os continuamente, as enfermeiras, os enfermeiros que estão ali se desgastando e como é difícil vê-los morrer. E essa diretora falou assim, sabe o que eu faço? Eu os transfiro quando eles estão em estado já avançado da doença, partindo para a fase terminal, eu os transfiro para a UTI. Porque na UTI, eles vão estar diante de uma nova equipe de saúde, uma nova equipe que não tinha relacionamento com eles. Então, vai ser muito mais tranquilo. Mas eu perguntei, tranquilo para quem? Como é importante o paciente que desenvolveu um laço de amor, de companheirismo com os profissionais da saúde que estão lidando com ele, irem para um outro setor totalmente que se torna hostil por não haver qualquer envolvimento relacional, né, com eles mais. Então, a gente discutiu bastante sobre isso, como trabalhar a espiritualidade do profissional da saúde para que ele pudesse demonstrar afeto, ter compaixão, amar aquele paciente, investir na vida dele e, mesmo assim, aguentar, ficar cuidando dele até o momento de partida. E eu pude
dar muitas aulas em faculdades de medicina, de enfermagem, de serviço social, de psicologia, falando justamente sobre isso e treinando muitas pessoas no leito a leito, profissionais da saúde também, nesse sentido. Porque o convite que Jesus faz é para você e para mim também. Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, você não tem para onde correr. A gente pode ir a ele no sentido assim, Jesus, estou aqui, socorro, me ajuda, eu preciso do Senhor. E ele com certeza vai responder. E o que é gostoso é a gente poder conversar com ele através da oração. A gente abre o coração, a gente rasga o verbo. A gente pode falar assim, até quando? Não aguento mais passar por essa situação. Ou está doendo demais. O senhor está vendo o que está acontecendo? Eu não entendo nada. Socorro, me ajuda. E ele realmente nos ajuda, porque ele se inclina para nós e nos dá ouvidos e responde, porque ele é o Deus de todo amor, de toda compaixão, de toda graça. E graça, gente, é favor não merecido. Não é porque eu mereço alguma coisa. Eu não mereço, ninguém merece. Mas é porque ele é amor. E ele escolheu nos amar. E por isso ele responde. E o resultado é, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Que delícia! Essa paz eu tenho enfrentado, eu tenho recebido, eu tenho experimentado e tem me dado forças para enfrentar todo o tratamento e para conviver com coisas boas e ruins. E isso nos causa estresse, né? Mas a paz que Deus nos traz é maior do que tudo. Eu gosto muito desse versículo da Bíblia também, que diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Meu marido está lá na sala, agora ligado na Fox News, ouvindo as notícias sobre o vendaval, o tornado que está passando na Flórida, porque nós temos uma filha, genro, netos, nora e um monte de primos e amigos na Flórida. Imagine o coração, né? O nosso coração. Mas quando nós sabemos que nós não precisamos ter medo, mesmo que seja uma coisa normal termos medo, mas não um medo que se transforma em pânico. Mas eu posso levar os meus medos diante de Deus e falar para Ele, eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo, por favor, me ajuda, né? E Ele fala, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Nesse Deus eu posso confiar e descansar. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida Oi, das suas tudo bom? feridas. Deixa eu ver. Só um pouquinho, como é que eu tiro o som daqui de novo? Oi, tem algum tazozinho sobrando? Aqui, será que eu botei? Vamos descobrir. Pronto. Só Ele cura os de coração quebrantado Tem e algum cuida tazozinho sobrando? das suas feridas. Na pia? Deu? Deu. Queria que você se lembrasse disso, né? Se você está lidando principalmente com feridas, está lidando com a área de estomaterapia, está lidando com pessoas que trazem feridas nos seus corpos. Deus nos cura das nossas feridas mais profundas, das feridas da alma. Ele cuida das nossas dores, porque Ele nos ama, Ele tem compaixão e Ele se inclina
para nós, sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que alegria saber que o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso problema não serão constantes, contínuos e não irão passar por um tempo além das forças que Deus nos dará para enfrentar e para vencer cada um deles. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu uso bastante isso com os pacientes tentantes a suicídio, porque quando a gente está numa depressão, quando a gente está sobrecarregado por um problema que parece que não tem solução, a gente perde a esperança. Mas quando a gente confia, quando a gente crê no Deus de toda consolação, no Deus que controla todas as coisas, no Deus que cuida de nós, eu sei que é só uma noite da alma, né? Mas Ele vai me dar um novo dia amanhã e a alegria virá pela manhã. E eu posso dar essa esperança para o meu paciente também. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, porque vocês estão unidos com Cristo Jesus. Muito obrigada. Eu agradeço muito a Raquel pelo convite e fico muito feliz em estar aqui com vocês. Meu e-mail está aí, você pode anotar e pode me escrever, que eu estou à disposição para conversar. E também queria que você entrasse nesse site, que é da nossa capelania, capelanianasaude.org.br. Eu não sei se vocês querem fazer alguma consideração, alguma pergunta, ou se Raquel quer apresentar o vídeo também mostrando o nosso dia a dia na capelania, mas fiquem à vontade e muito obrigada. Deixa eu só fechar aqui. Nossa, dona Eleni, é emocionante, né, Elaine? Você tirou as palavras da minha boca, emocionante. Faz com que a gente reflita, né, as nossas ações e até mesmo os nossos sofrimentos, as nossas também dificuldades, né? Se a gente não entende as nossas dificuldades, a gente também não tem como poder ajudar o próximo, né? Muito importante. Eu gostei muito, Eleni. Fábia? Oi, adorei, maravilhoso. Eu acho que o que ela falou é que o que muitas pessoas precisam saber, entender, porque eu mesmo, nossa, eu achei que parece que foi para mim a palestra. Maravilhosa. Muito obrigada mesmo, de coração, viu? Muito obrigada. Vilmara, você que está aí, Edmara. Lindo mesmo, emocionante. Raquel, realmente. como o tema fala, né, que é cuidando das lesões da alma, a gente se preocupa às vezes tanto com o físico, né, vamos pensar nas lesões, com as lesões, né, as necessidades físicas, e às vezes a gente não se atenta tanto para essas lesões, essas feridas da pele, né, às vezes nós, enquanto enfermeiros, sabemos lidar ou tentamos lidar, mas que também a gente tem que buscar esse apoio, né, em quem está mais preparado, em quem mais tem condições de ajudar, tanto a nós, a equipe que adoece, que também tem várias lesões aí na alma, assim como os pacientes, que é o nosso foco, né? Fabi, você que está na psiquiatria, Fabiana. Tem como abrir seu microfone? Oi, tudo bem? Boa tarde. Palestra maravilhosa, isso é verdade. Estou lá, eu tenho trabalhado dessa maneira também, procurando ajudar, conversando com eles, né? Não como só tratar com as medicações, mas também do espírito, né? E é isso. Fortalece, né, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa de vida, né? Eu acho que é um momento de reflexão mesmo, né, de cada um de nós, né,
pensarmos que realmente vale a pena viver, né? E isso tem sentido, tudo tem um propósito, e realmente a gente precisa passar por mais que capacitação, né, Elaine? Porque a gente faz tanta capacitação, né, dona Helene, que saber lidar com os curativos, com tecnologia, enfim. E essa tecnologia, vamos dizer assim, né, que a senhora traz para a gente hoje, é algo assim que vai além das nossas mãos, né, como a senhora está apontando, né? Tem coisa que realmente a gente precisa trazer para nós, mas tem coisa que só Deus realmente vai curar, vai amenizar, vai dar paz, apesar do ferimento, enfim, né, das situações que fogem, né, do nosso alcance, né? A senhora mesmo não podendo cair, caiu. Misericórdia, fiquei até pensando. Enfim, mas está aí, né? Está aí conosco. O chat está lindo também, viu? Vocês estão muito lindos aí no chat. Dona Eleni, faz uma gentileza para mim, me transfere para ser anfitriã, para tentar colocar o filme, que é para mostrar para vocês, né? Tá, agora me ensina como fazer isso, Raquel, por favor. Então, sabe ali onde tem participantes? Sim. Então, clica no participantes, aí na tela aparece do lado, né? Aí, onde tiver o meu nome, o meu está como professor 001 FAO. Aí, clica do lado, assim, põe o cursor em cima, aí tem 3 pontinhos. Aí, clica nos 3 pontinhos e me torna... Make host. Pronto, isso. Já fiz. Achei. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Espera que... Não. Deixa eu agora voltar aqui. Compartilhar. Comecei trabalhando como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas. Estão vendo? Vendo e ouvindo? Ok. De São Paulo. E hoje temos uma rede de hospitais onde nós preparamos capelães para hospitais no Brasil todo e também em outros países. Só que eu precisava ter certeza que a palavra de Deus realmente era eficaz para lidar com os problemas mais complexos da alma humana. E foi surpreendente ver que a palavra de Deus realmente restaura a alma, transforma a pessoa. Não importa quem ela seja, qual a complexidade do seu problema. Ela realmente é capaz de penetrar lá no fundo e mudar o nosso ser completamente. 30 anos de ministério e você pode ver quantas coisas lindas Deus já fez. Ele tem cuidado não só do corpo dos enfermos, mas tem usado as nossas vidas para ministrar a alma, restaurar a saúde emocional e espiritual dessas pessoas. A capelania evangélica é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram comigo nesses 24 anos de servidora pública municipal de Guarulhos. Um trabalho maravilhoso onde muitas vidas vêm a conhecer Jesus, onde muitas vidas são transformadas, são salvas, um suporte emocional tão necessário, muito carinho, dando inclusive assistência social através de cestas básicas.
pacientes que passam aqui com a senhora relatam que foram bem atendidas, que também foram acolhidas durante toda a gestação pela capelania. Algumas também recebem um enxoval ao longo dessa gestação. Esse trabalho vem dando muito certo, assim, a gente atende em média 20 a 30 pacientes por dia. É um trabalho muito importante que eu acho que tem que continuar sendo desenvolvido, não só aqui no CEMEG, né? Quase 10 anos atrás, quando eu procurei a Eleni lá no Hospital do Servidor, em busca de conforto espiritual a pacientes e acompanhantes aqui na instituição, uma preocupação muito grande na questão de que se não se impusesse uma religião para as pessoas que já estavam bastante mexidas emocionalmente com a questão da doença. Eu vejo o quanto de bom aconteceu com esse grupo aqui dentro. O interessante é que vocês não falam de religião, e sim de Deus, né? Apresentam um Deus que a gente sabe que pode todas as coisas. A influência do reforço espiritual, do trabalho da capelania, no resultado final do atendimento é inegável. É uma oportunidade que esses pacientes têm, inclusive, de resolver algumas angústias pessoais. A partir do momento que eles se deparam com a dor, eles se fortalecem e eles encontram caminhos. E eu não tenho dúvida, essa participação ela vai se tornar cada vez mais presente. Nós estamos aqui há 3 anos, agora a doença dela voltou, ela amputou a perna. É uma menina linda que está ali atrás, carequinha, de muleta. Tem umas pessoas assim que a gente ama de coração. O pessoal da capelania que tem nos ajudado muito, não só a mim, como a muitas outras crianças, outras mães. Ela faz emergir naquele doente a pessoa que ele é. Eu acho que isso tem um benefício enorme para o doente, para a família do doente e para a equipe de profissionais. Por que o super-herói usa máscara? Numa hora dessa a gente tem que pôr a nossa máscara de super-herói e não deixar o paciente ver que por baixo dessa máscara a gente está chorando, a gente está sofrendo. Para mim, a capelania me dá esse suporte, ajudando eu cuidar dos pacientes, sendo mais forte. No suporte para os pacientes que estão internados, entendo a necessidade do uso da medicação e de promover a saúde deles. O trabalho da capelania é um trabalho de educação, junto com o médico, junto com a equipe médica, com os psicólogos, com o serviço social, com a brinquedoteca. Eu gostaria de ressaltar a importância dela no trabalho da humanização, do acolhimento e da melhoria da assistência que a gente tem, não somente aos nossos pacientes, mas também aos nossos funcionários. Com as orações em conjunto, com os momentos de música. Isso é muito importante, isso vai de encontro à nossa visão de humanização e nossa visão de melhoria da qualidade da assistência que nós prestamos nessa instituição. Eu me lembro que a Priscila, juntamente com o pessoal da capelania toda, realizaram o desejo de uma paciente nossa. Ela era uma menina de 15 anos e o sonho dela era reformar a casa para a mãe e para as irmãs. Eu tenho certeza que ela conseguiu ir embora em paz porque ela sabia que, apesar dela não ficar curada, ela conseguiu deixar o mais importante para a família, que era um lar. Então, o que eu vejo o trabalho de vocês é muito amor, muita dedicação. Pacientes carentes, a maior parte com doenças infecto-contagiosas vindas de toda a parte do Brasil, têm sido acolhidas, estimuladas e a sua fé e esperança têm aumentado a cada dia para que possam enfrentar um tempo tão difícil de enfermidade.
amor de Deus na vida de cada um, de cada pessoa que trabalha aqui, de cada pessoa que a gente vê, do testemunho de cada um. E é só agradecer a Deus e agradecer a vocês, que Deus dê sabedoria aos que dirigem essa instituição. É só Deus, nada mais eu tenho que falar. Que é extremamente presente, cotidiana, que passa a visita conosco à beira do leito, que traz questões tanto de sofrimento físico como outras e que dá essa dimensão e dá a possibilidade do ser humano tratar nas suas questões existenciais, nas suas questões da religiosidade e aliviar esse momento, fazer ele o mais tranquilo possível, o mais íntegro possível. A capelania evangélica, além de ter um trabalho na pediatria muito amplo, ela também conta com um palhaço, né, que vem como uma maneira de distrair a criança, tirar alguns sorrisos dela, mas também a parte de consolo, de contar a história para a criança. Gostaria de agradecer, né, as palavras e o momento que foi proporcionado aqui de alegria a ela, de conforto. Isso é muito importante para a recuperação da criança, né? Eles têm nos apoiado desde a receptividade com nossos pacientes, com carinho, as famílias carentes, com cesta básica, com apoio humano e espiritual. A Casa do Aconchego é um centro de convivência para pessoas enfermas e seus familiares. Elas podem aqui lavar as suas roupas, descansar por algumas horas, receber alimentação, levar cestas básicas para pensões e casas de pessoas mais carentes e apoio mesmo em meio a situações de luto. Para gente que vem de longe, né, que não tem conhecimento daqui da cidade, passar o que a gente passa com as nossas crianças. Aqui, para mim, é como se fosse a minha casa. A gente é bem recebido, a gente tem um apoio psicológico, porque só uma palavra de conforto que eles dão pra gente. E tem muitas mães que às vezes não tem nenhum real para comer, né? Mas assim, eu acho que o mais importante é a parte espiritual. A gente se sente muito bem. Eles conversam e explicam para muitas pessoas que não têm assim, uma crença, não têm uma religião, o que é estar com Deus. A música, ela vem de Deus, na minha opinião. Faz muito bem para todos, para os pacientes, para nós que trabalhamos. Quando a gente está passando pelos momentos de maior dificuldade, Jesus é aquele que se coloca ao nosso lado. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Tem pacientes que, ao ver os conjuntos musicais, as cameratas, o pessoal tocando, passando nos andares, os pacientes saem dos quartos, pedem para entrar, alguns se emocionam, e a gente vê que é um momento que faz diferença na vida das pessoas. Os funcionários também ficam bastante tocados e a gente percebe uma mudança muito positiva a cada ação da capelania. E hoje eu diria que eles não são mais co-participantes, eles fazem parte do Emílio Ribas. E não sei o que seria da nossa equipe se eles não estivessem presentes com a gente. Esse voluntário nos ajuda bastante a enxergar o ser humano
que está ali ao nosso lado e de quem a gente tem de cuidar. Alegra o nosso coração, a gente fica ansioso por chegar a quinta-feira pela manhã, para que nós possamos ter esses minutos com Deus. Porque não adianta nós falarmos, Deus te ama, e não fazer nada pela pessoa. Então, eu sou muito grata à capelania pela maneira de conforto e do olhar sobre o ser humano mesmo que tem. Espero que jamais vocês abram mão desse cuidado, desse acolhimento que vocês estão dando aos pacientes. Independente da religião, o trabalho que é feito é um trabalho de amor. Alan Sachs diz que a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Quando andamos com Deus aqui, a vida não acaba com a morte. A esperança vai além. Paz e alegria tornam-se constantes até mesmo à sombra do que parece ser o fim. Piscando. Nossa, gente. Oriene, tá com a palavra, Oriene. Uau! Eu não consigo nem... Estou aqui maravilhada por esse trabalho maravilhoso que a senhora ajudou a construir. A gente tem muito que aprender. Isso aí você pode ter certeza. Muito obrigada. Eu agradeço muito, gente. Elaine quer dar umas palavras, que ele já vai finalizar, mas... Raquel, eu vou deixar para você finalizar, mas eu quero assim agradecer a presença dessa nossa colaboradora aí do bem-estar físico e emocional, principalmente, né, que nos ajuda tanto, tanto. Dizer que a gente tem que estar atento a essas feridas da alma, que a gente tem que estar aberto aos pacientes quando a gente observa, né, esse sofrimento, que nem sempre eles se manifestam através de palavras, né, às vezes pelo olhar, né, às vezes pela postura que ele assume, e que às vezes passa desapercebido por nós, né, Eleni? Nem sempre ele é falado, né, em reuniões, em passagens de plantão, ou mesmo nas nossas consultas, né? E que esse serviço é maravilhoso e que nos ajuda muito a cuidar dos nossos pacientes e a cuidar também dos nossos trabalhadores, né? Dona Eleni? Gente, eu oro pela vida de vocês, que Deus use a vida de cada um de vocês, dando muita sensibilidade, além de todo o preparo acadêmico, profissional, né, instrumental aí, que vocês possam ser de grande bênção na vida das pessoas, que elas possam sentir o amor, o cuidado de Deus através de vocês e possam ter as suas almas restauradas também, além do físico. Deus abençoe muito e muito obrigada, gente. Nós agradecemos, Dona Eleni, muito obrigada, que Deus realmente continue também te dando saúde, né, nessa etapa da vida que a senhora está passando, né, está aqui com a gente, está atuante ainda, né, mas realmente não é fácil, né, por conta de estar aí nessa experiência do câncer, mas sempre linda, sempre linda. E olha, gente, eu conheci a Dona Eleni quando eu era aluna ainda da faculdade, lá na psiquiatria do HC, né? Eu estava fazendo estágio lá,
E aí o trabalho, né, da capelania que está lá entrou no setor, eu levei um susto, né, que nossa, eu estava ali com os pacientes bem surto psicótico, e de repente veio aquele remédio, assim, né, preciosíssimo, e os pacientes começaram a se acalmar e participar daquele momento tão importante, né, na vida deles e para nós também. Eu acho que é isso mesmo, é cuidar daqueles que cuidam, né, que nós que estamos aí na linha de frente. Então, muito obrigada mesmo, dona Eleni, e esperamos ter mais oportunidades, e eu vou ficar sempre colocando para eles também as programações, que a senhora está à frente, tá bom? Muito obrigada. Um Obrigada. abração para vocês todos. Obrigada. E a senhora agora vai estar sempre nos nossos pensamentos e as nossas preces, viu, dona Eleni? Muito obrigada. Preciso mesmo e fico contente de poder contar com vocês. Ah, sim. Então, tá bom. Então, a gente vai encerrar, né? Já está no nosso horário também, tá bom? Então, vamos descansar um pouquinho, que à noite tem aula na faculdade. E muito obrigada, tá bom, dona Eleni? Um abraço Obrigada grande. mesmo. Outro. E Tchau, até a tchau, próxima. Raquel. Até a próxima. Um abraço. Parabéns, Tchau, Raquel. querido. Parabéns, dona Eleni. Tchau, tchau. Obrigada, Anny. Tchau, queridos. Fiquem com Deus.